O ciclo de alta eu considero finalizado há muito tempo e nesse ciclo consegui fazer muita coisa, vou ser bem sincero para você. Nesse ciclo consegui fazer 2 casas, comprar um carro bem confortável, montar todo esse estúdio que você está vendo aqui agora. Porém, no meio do caminho existiu perdas e nesse vídeo eu quero te mostrar as minhas perdas que eu tive aqui no meio de todo esse processo. Esse vídeo é para mostrar para você que está começando agora que sim, existem perdas, e para mostrar para você que já me acompanha há mais tempo como que foi todo o ciclo. Obviamente não vou mostrar todas, eu vou fazer a parte 1, se quiser a parte 2, a continuação de como que foi as outras perdas menores. Hoje eu vou te mostrar as maiores, tá? Depois eu faço outro com as perdas menores e também outro vídeo com os maiores ganhos. Obviamente a gente teve ganhos e esse ciclo foi um dos melhores ciclos aqui para mim. Como eu tinha te falado antes, consegui fazer muita coisa nesse ciclo por ter realizado em ótimos preços. Então deixa aqui nos comentários se tu quer a parte 2, tá? É muito importante tu assistir, porque aqui eu vou estar te mostrando uma prévia de como é o ciclo de uma pessoa que opera há muito tempo no mercado. Não é só mostrar para você que é só lucro. Assim como eu já tive alguns comentários aqui, né, das pessoas falando: "Ah, Luiz, mas você só mostra o lucro, você só mostra o que você ganhou". Não, não é só isso. É a primeira altcoin que eu vou te mostrar onde eu tive perdas consideráveis, tá? Obviamente a última perda vai ser a maior. Fica aí para tu ver a minha maior perda aqui no mercado cripto em altcoin. Todas elas foram em altcoin, tá? Não foi em Bitcoin. Bitcoin eu obtive ótimos lucros, foi um dos meus maiores lucros. E se prepara para o próximo vídeo onde eu vou te mostrar os meus lucros aqui no mercado cripto. Mas hoje, as perdas, olha só, eu obtive perda aqui no AVAX, porém no AVAX não realizado ainda. Então eu considero perda porque para mim o ciclo acabou. Talvez eu faça ali alguma coisa referente a essa compra, essa posição de AVAX. Essa posição de AVAX é uma posição com aproximadamente 3 mil dólares. A gente está falando ali de 15 mil reais aproximadamente, tá? Dependendo do tempo, um pouco mais ou um pouco menos. E aqui eu tô perdendo aproximadamente, para ter uma noção, ó, meu preço médio nessa região de 24,80, perdendo aproximadamente 62%. A gente está falando ali de algo em torno de 1.600, 1.700 dólares, muito próximo dos 10 mil reais de prejuízo. Obviamente, existem outros prejuízos, né? Outros prejuízos de 5, de 7, de 10, de 15. Hoje eu vou te mostrar os maiores. E depois existem vários outros, tá? Vários outros de 1.000, 2.000, 3.000, que eu também vou te mostrar aqui para você ver como que é a realidade de quem investe no mercado cripto. E para quem passa por um ciclo de alta e depois um ciclo de baixa, como a gente está vivenciando agora em todo o mercado. Não só nas altcoins, mas também no Bitcoin, que já está corrigindo aí um pouco mais de 40%, 50%, tá? Essa é a maior perda, uma das maiores perdas. Obviamente existem outras, tá? Isso porque o AVAX eu acreditava muito, e principalmente no AVAX, nessa região aqui, ó. Era uma região de lateralização, eu fui comprando, fazendo preço médio, obtendo bons preços. A região de 24 dólares por unidade para um ativo como o AVAX parecia ser um ótimo preço, principalmente quando tu vai observar o AVAX, onde chegou a uma alta máxima histórica de 141 dólares. A gente está falando aqui, ó, de uma valorização estimada ou esperada de 400%. Era isso que eu estimava e esperava aqui no AVAX, mas a gente sabe que o mercado não é como a gente quer, né? O mercado é como a gente vai obter as oportunidades independente do que esteja acontecendo com ele. Então, aqui no AVAX, 63% de prejuízo aproximadamente, muito próximo ali dos 10 mil reais. E o segundo ativo que eu obtive um prejuízo considerável também foi esse daqui, ó, o HYPC. O HYPC é daquele tempo ali das altcoins de inteligência artificial. Inclusive, na inteligência artificial eu consegui obter bons lucros, tá? Alguns ativos do segmento eu tive perdas consideráveis, mas no macro, no total, na carteira de IA, eu consegui obter bom lucro, principalmente quando a gente fala de AGIX. E no próximo vídeo, se você quiser que eu grave, um próximo vídeo eu vou te mostrar quais que foram os meus lucros. Bitcoin, AGIX, nesses ativos que eu consegui obter bons lucros e no final das contas fechar no positivo. Mas
existiu perdas. Aqui no HYPC eu não consegui, para ter uma noção de como foi esse ativo, ó, eu não consegui obter nem no TradingView, ele saiu do TradingView. Eu comprei ali muito próximo do lançamento, aproximadamente 28 a 30 centavos de dólar, consegui fazer um bom preço. Coloquei aqui aproximadamente 10 mil reais, 2 mil dólares, tá? A gente conseguiu fazer 3 vezes o valor, não sair desse ativo. A gente conseguiu obter ali 30 mil reais, tá? Não dólares, 30 mil reais de lucro, aproximadamente 6 mil dólares de lucro, fora o valor investido. Mas eu não saí, porque acreditava, principalmente pelo momento em que a inteligência artificial estava ganhando tração, estava ganhando força. Muita gente falando de inteligência artificial, saindo ali muitas notícias positivas para a inteligência artificial, só que depois foi só correção e não entregaram basicamente nada do que prometeram. Isso daqui é para mostrar para vocês, principalmente para você que está começando agora, tá? Que vai acreditar muito em algum projeto, tá vendo um projeto com uma ideia incrível, é uma ideia extraordinária. Você vai ver a equipe muito bem engajada, sabe desenvolver. Só que acontece muito das pessoas acabar acreditando e se apaixonando no projeto e ficar preso infinitamente. Esse projeto aqui, um dos meus maiores erros nele, é para mostrar para você que sim, existe erros aqui para gente que opera de uma forma mais pesada. Um dos meus maiores erros foi ter segurado por acreditar, primeiro no projeto, na ideia e na equipe que estava desenvolvendo. Então já mostra para você que independente de equipe, independente de ideia, independente de projeto de desenvolvimento, nunca se apaixone e fique apegado a uma altcoin. Essa altcoin, ela praticamente virou pó. Ela praticamente sumiu. Eu não encontro mais ela que se eu for vender não vai valer basicamente nada. Então tá parada lá na minha carteira algumas frações dessa altcoin e ela basicamente morreu. Era um altcoin que eu acreditava muito, estimava que a gente fosse chegar ali a 10 dólares, 15 dólares nessa altcoin, onde a gente ia conseguir fazer muita grana, mas foi o contrário, né? A gente teve a correção e ela praticamente virou pó. Perdi, vou considerar como uma perda ali de aproximadamente 10 mil reais. Então, a minha primeira ali, como uma das maiores perdas, foi o AVAX, chegando próximo dos 10 mil. HYPC chegando ali nos 10 mil, talvez tenha passado um pouquinho dos 10 mil, porque eu fui aportando um pouco mais. Então, chegou ali nos 10 mil reais, 2 mil dólares. Só que a minha maior perda aqui, investindo em altcoin, não foi nenhuma dessas duas. Foi nessa altcoin aqui, chamada VLX. Para você que me acompanha há mais tempo, muito provavelmente você viu a minha compra de VLX, que foi uma compra de aproximadamente 100 mil reais. Eu comprei exatamente 100 mil reais nesse ativo. Por quê? Esse ativo estava chegando em algumas regiões em que eu acreditava que não poderia cair mais, já tinha caído muito. A galera voltando a falar desse ativo, era um blockchain interessante, existia uma narrativa por trás. O projeto, a equipe estava voltando a desenvolver o projeto, então o projeto estava começando a ganhar tração e ganhar força, principalmente estando em uma região de fundo. Eu tinha feito alguns trades, foi bem no momento em que eu estava fazendo ótimos lucros ali em trades em futuros coin, e um dos meus trades, onde eu consegui fazer mais de 100 mil reais, que foi um trade em Ethereum, mostrei esse trade aqui para vocês, inclusive nesse momento, ó, foi basicamente no momento em que a gente estava pegando mais pesado nos trades, Polkadot, Chainlink, Ethereum, fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu mostro para você a VLX, inclusive essa altcoin aqui, em que eu estava obtendo uma perda ali que estava chegando aos 43 mil e eu estava ganhando de volta esse valor aqui nos trades. Então nos trades eu estava recuperando, mas no VLX eu estava perdendo, e o dinheiro que já foi para lá já foi um dinheiro de trade. E aqui, ó, no trading que eu mostro nesse vídeo faz basicamente um ano, eu mostro aqui um lucro de 40 mil reais aproximadamente, enquanto eu estava perdendo 43 no VLX. E assim foi essa perda aqui em que eu realizei, essa é uma perda realizada, tá? Em que eu realizei ali perdendo aproximadamente 60%, ou seja, perdendo aproximadamente 60 mil reais. E aí, tu aguenta levar uma perda aí de 60 mil reais? Conta aqui pra mim, qual que foi a tua maior perda nesse ciclo, tá? Óbvio, existem outras perdas. Hoje eu priorizei as maiores perdas e a VLX foi a minha maior perda aqui no mercado. Isso excluindo parte de trade. Na parte de trade vocês sabem que a gente também obtém lucro, mas também obtém perdas,
para chegar no final do mês, chegar no final do dia, a gente fechar no positivo. Mas fechar no positivo não significa só lucrar, a gente obtém perda. Investindo em altcoin nesse ciclo, essa foi a minha maior perda. Foi em VLX, perda realizada de 60 mil, deu 63 mil para ser mais exato, mas foi um dinheiro que já foi de lucro de trade, veio de lucro de trade, aportei mais pesado e tive um prejuízo realizado de aproximadamente 63 mil reais nesse ativo. Isso daqui, pessoal, né, não é para mostrar para vocês que o mercado é ruim, que não dá para ganhar dinheiro, mas para mostrar para você a realidade sobre o mercado. Não é só lucro. Influenciador vai ficar mostrando para você só lucro, só ganho, só take, só boleta positiva, mas existe o lado negativo também da história. E você precisa saber disso. Existem os momentos em que tu perde, provavelmente para tu que investiu em altcoin, tu também obteve perdas, mas o importante é você chegar no final do dia. Não nesse ciclo, no próximo ciclo. Chega lá no próximo ciclo, tu ter toda essa experiência e com essa experiência tu utiliza ela ao teu favor. E lá no próximo ciclo, aí sim tu ganhar muito dinheiro. O meu primeiro ciclo não foi um ciclo com muito resultado, onde eu consegui comprar casa, comprar carro. Não, foi um ciclo de aprendizado. Sim, obtive lucro no meu primeiro ciclo, isso investindo ali o meu capital, que era pouco no meu primeiro ciclo. Depois eu vou contar um pouco sobre a minha história e como eu comecei no mercado cripto. E com esse pouco que eu coloquei, eu fui adquirindo conhecimento, perdas no meio do caminho. Eu tive perdas também em altcoin, lucros no meio do caminho. No final do dia fechei no verde, fechei no positivo, com pouco lucro, não com tanto lucro, lucro expressivo como muita gente imagina que vai chegar no mercado cripto ganhando. Não é assim que funciona. No meu segundo ciclo, que é esse ciclo agora, esse ciclo de alta que aconteceu, aí sim eu utilizei todo o meu conhecimento que eu obtive no primeiro, consegui aportar de uma forma mais efetiva, porque lá no primeiro eu já tinha ganhado um pouquinho, e aqui consegui obter os meus maiores lucros, isso no meu segundo ciclo. Agora no terceiro, tenho mais capital, tenho mais conhecimento, tenho mais bagagem e eu vou conseguir obter um lucro ainda maior. Porque além de tudo que eu construí, casa, carro, estúdio, comprar ótimos equipamentos aqui de audiovisual, eu também fiz um ótimo caixa. E esse ótimo caixa ele está em liquidez para aportar novamente no mercado e no próximo ciclo aí sim obter lucros ainda mais relevantes. Então, se é o teu primeiro ciclo, coloca isso na tua cabeça. Esse vai ser um ciclo de aprendizado, onde tu vai perder, onde tu vai deixar dinheiro para trás, mas no próximo, no segundo ciclo, aí sim tu vai conseguir colocar dinheiro na conta. E um detalhe importante, os meus maiores lucros aqui do mercado foram lucros realizados. Isso é importante eu frisar para você, porque você tem lucro a partir do momento que tu realiza. Se tu não realiza, se tu tá vendo uma boleta positiva de 2, 3, 10, 20 mil reais na tua conta, se não é realizado, esse lucro não é teu. Então, eu só consegui obter bons lucros aqui nesse ciclo porque eu realizei. Então, a realização ela foi tão importante quanto as compras. Se eu não tivesse realizado, não estaria contando essa história hoje aqui para vocês, tá? Então, falar sobre realização, falar sobre venda, falar sobre despejo, precisa ser um assunto normal, entenda isso. Precisa ser um assunto em que todo mundo deve falar e deve fazer, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa aqui isso que é a parte 2 e também qual que foi a tua maior perda aí nesse ciclo de baixa ou em todo esse ciclo de mercado cripto, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.